Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa... Boa noite, paz e bem. Sejam todos e todas bem-vindos ao 7º dia da nossa trezena de Santo Antônio. Paulo bendiz ao Pai das misericórdias, que nos consola em nossas aflições e sustenta nossa paciência na missão. Ponhamos nossa confiança no Senhor, que nos liberta de toda angústia. Acolhemos também os noiteiros de hoje: Daniela e Cristina Rodrigues da Silva, Edivânia de Lourdes Ribeiro Silva, Maria Cícero Miguel, Cícero Filho, Genilda Pereira. Com alegria, iniciemos a Santa Missa cantando. Me chamaste para caminhar celebramos pela intercessão de Santo Antônio, nessa trezena de Santo Antônio, sétima noite. E assim, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem poderá eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida, perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos são eles quem vacilam e sucumbem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus. Para bem celebrarmos essa Santa Missa, vamos pedir perdão ao Senhor. Com a mão no teu coração, fecha teus olhos. Pede a graça do perdão para que você também aprenda a perdoar. Para que nós, aprendendo de Deus o perdão, possamos ser bênçãos e mais bênçãos para o outro. E assim, unidos na mesma fé no Cristo que salva, peçamos perdão ao Senhor cantando.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Livro dos Reis. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos que se encontram em toda a Caia. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem em nós, para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para que a vossa consolação e salvação, se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Palavra do Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Mas
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendirei o seu Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. E ainda eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro. Nós somos chamados a buscar esse Deus de toda consolação. Um Deus que está para acompanhar as nossas aflições. Um Deus que está sempre atentos a cada um de nós, aos nossos sofrimentos. Um Deus que nunca irá nos abandonar e que nunca nos abandonou. Quanto mais nós observamos na nossa vida o sofrimento, mais nós somos dignos de consolação pelo próprio Cristo. Quando nós sofremos com Cristo nós estaremos unidos. E Ele vem para nos fortalecer, para nos levantar, nos animar, nos dar cada vez mais forças para mantermos o fruto do Espírito Santo, chamado paciência. É com esta paciência, que é fruto do Espírito Santo, que nós vamos aprendendo a lidar com a realidade difícil e vamos assim acompanhando a vontade de Deus, porque nós começamos a sentir e a ver os mistérios do Senhor. Então nós somos convidados a estarmos de olhos fixos em Deus e buscar este Senhor. Em todo tempo Ele se faz presente em nossa vida. Somos convidados a olharmos para a nossa consolação que ganhamos de Deus, para também consolar os aflitos, para que possamos viver essa comunhão de fé, porque o próprio Cristo, Ele vem para ser consolação, na medida que Ele é consolado pelo Pai em seu sofrimento, em sua paixão, em sua morte. O próprio Cristo suportou com o fruto do Espírito Santo tudo o que foi feito com Ele, as injúrias, todas as maldades, tudo que é contra o direito que Ele poderia ter foi negado, por isso Ele foi injuriado, por isso que Ele foi martirizado, mas Ele estava ali cheio do Espírito, e o fruto do Espírito Santo lhe deu essa capacidade de seguir manso e humilde até a sua morte na cruz. Assim, queridos irmãos, nós somos chamados a buscar esse Deus que nos invade com o seu Espírito Santo,
na medida que Ele toma posse de nós, nós ganhamos a liberdade de viver, nós ganhamos um direito sagrado à nossa vida. Se perdemos o direito na nossa humanidade, ganhamos o direito sagrado eterno. E assim nós iremos perceber que, cheios do Espírito Santo, nós somos consolados e também somos consolação para os outros. Na nossa experiência de vida, quantos de nós não fomos consolações para alguém, ou alguém foi para nós, como canal da graça de Deus, como anjo do Senhor que se aproxima de nós? E assim nós fazemos a experiência na nossa humanidade, mas temos dificuldades muitas vezes de perceber que houve ação de Deus em nosso favor. E assim o nosso sofrimento não é um sofrimento em vão, não é um sofrimento que não terá sentido, porque do sofrimento que vivemos na perseverança em Deus, nós alcançaremos graças e mais graças sobre nós. Assim nós vamos ouvir na leitura, quando São Paulo, ele eleva essa oração, que eu achei muito belíssima, quando ele começa, já como que, isso me faz lembrar sempre na igreja, quando nós vemos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. E ele vai dizer justamente bem parecido: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai começando, depois dessa saudação de acolhida, ele vai elevar a sua oração, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E continua a sua oração: Ele consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. E assim, queridos irmãos, esta oração que Paulo eleva para as pessoas, ele vai justamente nesta oração indicando como é essa comunhão que nós vivemos em Deus. O Deus Pai de toda consolação, ele vem para consolar as aflições do Filho, e o Filho vem para consolar as aflições dos seus discípulos, e os discípulos devem ser consolação para os irmãos. Assim viveremos uma totalidade do amor de Deus, desta consolação eterna, que Ele se deixa dar para nós, para que possamos distribuir. E assim nós vamos percebendo que o bem que nós realizamos no meio das pessoas, no meio dos outros, não são coisas próprias da nossa humanidade, porque nós somos bons, não. É porque Deus é bom. E Deus, sendo bom, Ele traz por meio do Filho, que dispensa esse bem maior de consolar, de ajudar o outro na sua aflição. E assim nós vamos nos inteirando desta graça de Deus. Nós fazemos com que a ação do reino se faça presente na nossa humanidade. E nós trazemos assim o reino de Deus presente no meio de nós. Assim como a cura, como a libertação é sinal da manifestação do reino de Deus no meio de nós, assim também é a nossa boa ação em favor do irmão. Nós estamos tendo uma ação do reino, nós estamos sendo canais da graça de Deus, nós estamos vivendo essa experiência com Deus, e assim nós transmitimos o amor de Deus, a bondade de Deus. Nós nos tornamos assim canais da graça de Deus para o outro. Nós costumamos também, muitas vezes passa despercebido na nossa humanidade, quando alguém perde um ente querido, momento de choro, de tristeza profunda, a saudade começa a invadir, e nós percebemos que as pessoas, em um ato de caridade e de fé, vai até esta família, vai até a casa onde o corpo está ali,
somente a presença da pessoa, mesmo se não tiver coragem de dar uma palavra, porque não tem, somente a presença já fortalece aquela pessoa que está ali sofrida, que está vivendo um momento tenso, que sabe-se que está perdendo alguém querido e nunca mais verá. E quando essa pessoa, esta família percebe as pessoas se aproximando, participando daquele sofrimento, daquela tristeza, a pessoa está ajudando o outro a se esvaziar dessa tristeza que pode se tornar profunda. Porque nós começamos a entender o mistério da vida, nós começamos a pensar um pouco mais na nossa vida e pensar em Deus. E nós muitas vezes nos aproximamos da pessoa, da família, e damos simplesmente um abraço. E esse abraço já faz muita coisa, já tira parte do seu sofrimento. E assim, queridos irmãos, esse ato de fé e de caridade cristã nunca deve ser deixado por nós. Visitar alguém que precisa de ser fortalecido com nossa presença é manifestação de Deus, é graça de Deus. Porque na medida que nós nos aproximamos, a nossa força, que nós não percebemos, atinge aquela pessoa, atinge aquela família. Eu tive a graça de ter essa experiência, de perceber que pessoas que não vieram falar comigo porque não tinha palavras, mas a presença da pessoa trazia uma grande força, uma grande energia, dava força para continuar aquele momento tenso, difícil. E assim nós conseguimos manter a nossa calma, a nossa paz, porque não estamos só em um grande vazio, com o corpo caído no chão, com o corpo estendido dentro de um caixão, mas nós estamos com pessoas que estão ali para sofrer conosco, não para sofrer na mesma intensidade que nós, mas está ali para ser consolação, para ser amor, para ser reflexão para nós. Quantas vezes, palavras às vezes não temos, chega alguém que tem a desenvoltura do pensar e traz palavras que nos ajudam no momento de tristeza. E assim nós vamos observando quanto é importante manifestar o reino de Deus para os outros. Por isso, essa procissão fúnebre é uma ação de Deus, porque é um ato de caridade, é um ato de fé. E essa fé e caridade está imbuída do Espírito de Deus, do Cristo que salva e que liberta. E esta atitude para com a família que perde o ente querido também nos ajuda a refletir sobre a nossa vida de pecado e nos transformar, melhorarmos como cristãos, como discípulos que somos. E assim nós vamos aprendendo com o Evangelho, com Jesus Cristo, quando Ele vai dizer para nós: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem aqueles que são pobres de espírito, mas tem os pobres em espírito. Aqueles que são humildes, simples, aqueles que procuram fazer o possível para ser bom, para agradar as pessoas. Esses são pobres em espírito. Os pobres de espírito são aqueles aproveitadores das pessoas simples, das pessoas boas, pessoas que têm uma má intenção, se aproximam de você para se aproveitar de sua bondade. Esses são pessoas pobres de espírito. Só querem algo com interesse, só quer a tua amizade por algum interesse. Tem algo por trás da sua ação, enquanto que o pobre espírito, ele faz o inverso. Ele não tem interesse a não ser uma presença para a pessoa, ser algo bom para o outro. E assim nós vamos aprendendo que ser pobre de espírito, nós trazemos a graça do reino de Deus, porque nós nos preenchemos desse Senhor. Por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Trata-se aqui da humildade, trata-se aqui do desapego, da simplicidade. Porque o reino de Deus, por mais que seja tão grandioso, tão poderoso, capaz de abarcar toda a humanidade, todo o globo, todo o universo, as galáxias, capaz de ser tão enorme, mas ele se faz tão pequeno e simples, que tem a capacidade de manifestar-se no nosso meio.
E aqui o Senhor nos ensina a isso. Sermos simples. Buscarmos ser como Jesus. Não seremos iguais, mas podemos imitá-lo. Podemos imitar os seus discípulos, os seus apóstolos. Como Paulo, que vai dizer que ele é apóstolo não porque ele quis, mas por vontade de Deus. São Paulo não estava preocupado em ser um discípulo de Jesus, ele estava preocupado em defender a lei que ele acreditava, a manifestar aquilo que era próprio de sua função. Mas vontade de Deus fez ele um apóstolo dos gentios, para essa conversão, essa mudança de vida. E assim a bem-aventurança, como nós vimos, vem traçando todas as bem-aventuranças. Vai falar sobre os mansos, também traz para aqueles que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Mas ao final de tudo, o Senhor vai dizer uma coisa que nunca nos enganou. Ele vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Depois ele diz: do mesmo modo perseguir os profetas que vieram antes de vós. Veja, bem-aventurados somos nós se formos perseguidos por causa da justiça, por causa do reino de Deus, por causa de Jesus Cristo, porque nós queremos preparar o bem para o outro. Seremos bem-aventurados, seremos capazes de ser recebidos com amor de Deus. Mas quando nós vemos as injustiças acontecendo e ficamos silenciosos, achando que isso não me cabe, isso não me pertence, nós estamos simplesmente negando aquilo que o Senhor quer que façamos. Mostremos como profeta, porque ser profeta não é somente anunciar a palavra de Deus, mas também é denunciar, como muitas vezes já foi falado aqui, do que está acontecendo no nosso país, de muitas mortes que aconteceram, que não deveria acontecer por causa de políticos corruptos. E nós vamos vivendo essa dinâmica e nós não percebemos que esse vírus está sendo utilizado para a maldade, para encobrir a maldade desses governantes, em especial dos estados, em especial ainda maior do Nordeste e do Norte do país. E nós muitas vezes nos acovardamos porque não queremos dizer palavras que possam machucar alguém. Mas a palavra, queridos irmãos, vai nos apontando para isso. Seremos bem-aventurados se sofrermos pela justiça, pelo bem comum. Nós não podemos ser um pobre de espírito, que somos pessoas egoístas. Por isso que nós caímos em toda essa maldade que estamos vivendo. Porque o egoísmo de uma sociedade leva ao confronto entre classes, entre pessoas, entre irmãos. E nos afastamos das bem-aventuranças do Senhor. Deixamos de ser capazes de receber as bênçãos dos céus, para viver simplesmente a bondade dos homens, que nos iludem, que nos enganam. Nós estamos vivendo neste período colocado como pandemia, um período de mentiras, de enganação, de ilusão, de exploração, e nós não estamos muitas vezes percebendo, porque achamos que política não pertence a nós, achamos que justiça não pertence a nós, mas tudo isso faz parte da nossa humanidade, tudo isso é capaz de nos destruir, de tirar as pessoas que amamos. Assim nós somos humilhados pelos poderosos dos tempos atuais, porque eles não querem ser bem-aventurados, eles não querem viver a graça do Espírito de Deus, que manifesta o reino de Deus para as pessoas. E nós vivemos esta incapacidade de percebermos a maldade que está existindo nos tempos atuais. Devemos, portanto, queridos irmãos, pedir a graça do Espírito Santo para vermos com os nossos olhos humanos, iluminados pelo Espírito, para vermos a maldade de cada pessoa, que estão agindo com falsidade na enganação, que estão mentindo contra nós. Até quando nós vamos achar que esses que passaram são os melhores? Porque o nosso egoísmo está falando ainda maior. O meu interesse pessoal tira a graça para o meu irmão, porque eu estou interessado em mim, sou eu que tenho que levar vantagem, e o meu egoísmo tira a graça do outro.
E assim nós vamos perdendo essas tantas bem-aventuranças para nós. Porque se nós não somos bem-aventurados em simples e humilde de coração, se não somos bem-aventurados em espírito, nós perdemos as demais bem-aventuranças que foram lidas. E nós não seremos perseguidos pelos injustos, porque nós não estamos nos lutando contra a injustiça, nós estamos sendo injustos também. Enquanto nós somos chamados, bem-aventurados são aqueles que são justos, que são perseguidos por causa da justiça. E se nós não somos perseguidos por causa da injustiça, é porque nós estamos sendo injustiçados, ou melhor, nós estamos sendo pessoas injustas como eles, estamos no mesmo barco. Nos enganaram durante 40 anos, esses políticos do nosso país, isso que nós sabemos, 40 anos. Estamos hoje, muitos de nós sendo enganados, porque perdemos muitas coisas que nos enganavam sempre. Peçamos a graça do Espírito Santo para sermos sábios, para termos um olhar de águia e possamos ir mais longe, e possamos pedir a graça do Espírito para sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ladainha de Santo Antônio. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santo Antônio de Pádua, Rogai por nós. Santo Antônio, íntimo amigo do menino Deus. Rogai por nós. Santo Antônio, servo da Mãe Imaculada. Rogai por nós. Santo Antônio, fiel filho de São Francisco. Rogai por nós. Santo Antônio, homem da santa oração. Rogai por nós. Santo Antônio, amigo da pobreza. Rogai por nós. Santo Antônio, lírio de castidade. Rogai por nós. Santo Antônio, modelo de obediência. Rogai por nós. Santo Antônio, amante da vida oculta. Rogai por nós. Santo Antônio, depreciador da glória humana. Rogai por nós. Santo Antônio, rosa de caridade. Rogai por nós. Santo Antônio, espelho de todas as virtudes. Rogai por nós. Santo Antônio, sacerdote segundo o coração do Altíssimo. Rogai por nós. Santo Antônio, imitador dos apóstolos. Rogai por nós. Santo Antônio, mártir de desejo. Rogai por nós. Santo Antônio, coluna da Igreja. Rogai por nós. Santo Antônio, amante e cuidadoso das almas. Rogai por nós. Santo Antônio, propignador da fé. Rogai por nós. Santo Antônio, doutor da verdade. Rogai por nós. Santo Antônio, batalhador contra a falsidade. Rogai por nós. Santo Antônio, arca do testamento. Rogai por nós. Santo Antônio, trombeta do Evangelho. Rogai por nós. Santo Antônio, apóstolo dos pecadores. Rogai por nós. Santo Antônio, extirpador dos crimes. Rogai por nós. Santo Antônio, reabilitador dos criminosos. Rogai por nós. Santo Antônio, reformador dos procedimentos. Rogai por nós. Santo Antônio, conquistador dos corações. Rogai por nós. Santo Antônio, auxílio dos aflitos. Rogai por nós. Santo Antônio, terror dos demônios. Rogai por nós. Santo Antônio, ressuscitador dos mortos. Rogai por nós. Santo Antônio,
restituidor das coisas perdidas. rogai por nós. Santo Antônio, glorioso taumaturgo. Rogai por nós. Santo Antônio, santo do mundo inteiro. Rogai por nós. Santo Antônio, glória da ordem dos menores. Rogai por nós. Santo Antônio, alegria da corte celestial. Rogai por nós. Santo Antônio, nosso amável padroeiro. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Rogai por nós, Santo Antônio de Pádua, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Alegre, Senhor Deus, a vossa igreja, a solenidade votiva de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, para que sempre se encontre fortalecida com socorros espirituais e mereça alcançar as alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste dia festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar a vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso.
quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheio de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, Bispo Manuel de Oliveira e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que hoje chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os vossos apóstolos e mártires e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos em Cristo Jesus com a paz. Paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus Cristo, vosso corpo, sangue que receberam a causa de juízo e condenação, mas vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, as trevas brilhar como a luz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Ó Deus misericordioso e de bondade, acolhe nesse instante a nossa súplica e também agradecimento, fazer que nós possamos receber as bem-aventuranças. Não permita, Senhor, que nós nos afastemos de Ti. Fazer que nós possamos ser bem-aventurados e a bem-aventurar outros, assim como é Tua vontade. Que o Teu reino seja de paz instalado e de justiça neste mundo. E que nós possamos Te agradecer e bendizer o Teu nome em todo tempo e lugar. Que a Tua paz, a paz desejada, possa habitar em nossos corações e possamos assim manifestar a consolação para aqueles aflitos e oprimidos. Ouvi, Senhor, o clamor do Teu povo sofredor, que unido à oração da Tua igreja possa interceder e essa intercessão possa chegar ao céu. Ouvi, Senhor, cada pedido dos Teus filhos e filhas e possamos glorificar o Teu nome pela intercessão da Virgem Maria. E assim nos unimos à igreja que nos ensina a rezar, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus,
que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Trezena de Santo Antônio. Oração da trezena melhor. Pode recolher. Isso aqui é mesmo. Santo Antônio, socorro dos atribulados. Santo Antônio preocupava-se com as pessoas que enfrentavam dificuldades e tribulações. Por isso, utilizava dons especiais, como o da bilocação, para socorrê-las. Narra-se que certa vez livrou o próprio pai do perigo. Martinho de Bulhões, pai de Santo Antônio, era funcionário da corte em Lisboa e estava sendo acusado injustamente de usar o cargo para furtar os bens do castelo. Se condenado, a pena seria o enforcamento. Na ocasião do julgamento, Santo Antônio estava pregando na França. Sentindo no coração que o pai estava em perigo, colocou o capuz, inclinou a cabeça e ficou em silêncio e imóvel diante da multidão. Nesse mesmo momento, em Lisboa, ele foi visto no tribunal. Apontando para o verdadeiro culpado, disse ao juiz: se quer recuperar os bens do castelo, investigue no armário da sala da casa desse homem. Espantado por ver que Antônio sabia do lugar secreto onde havia escondido o que roubou, o verdadeiro ladrão se levantou e confessou o crime, livrando o pai de Santo Antônio da morte. Após esse fato, o santo saiu do tribunal e já não foi visto em Portugal. Na França, voltando a si, continuou a pregação. Oração. Bondoso Santo Antônio, sempre pronto a interceder por vossos devotos em suas dificuldades, socorrei-nos nas presentes necessidades, estendei vossa mão a quantos estão atravessando tribulações e perigos, por Cristo nosso Senhor. Rogai por nós, Santo Antônio. Então, assim nós estamos encerrando essa noite. Cadê os noiteiros para a gente ver aqui? Que é os noiteiros de hoje, Suzana. Nós temos noiteiros todas as noites. Sétimo dia da trezena de Santo Antônio, nós temos noiteiros Daniela e Cristina Rodrigues da Silva, Edivânia de Lourdes Ribeiro Silva, Maria Cícera, Cícero Miguel, Cícero Filho e Genilda Pereira. São os noiteiros de hoje. Os noiteiros de amanhã serão Antônio Manuel Alves, Ivaneide Santos da Conceição, Maria de Lourdes Ribeiro, Marcos Alexandre Ribeiro Silva. Então, queridos irmãos, assim nós concluímos esta Santa Missa de hoje. A todos vocês que nos acompanharam pelo sistema de comunicação, Deus continue os abençoando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José e de Santo Antônio,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.